Só uma coisa assim, Vitão. E você sabe que o jeito de bola tem que aumentar uma caralho. Esse aqui vai ser o primeiro episódio da terceira temporada, né? Eu vou ficar fazendo episódio então o que a gente faz aqui? O convidado escolhe o número de episódio. Eu queria que fosse 50, porque foi o número que eu classifiquei para o Mundial. É o número de peito. Por isso que a história de um lugar é um lugar de uma história, né? A gente faz esse triângulo, aí sai aquelas coisinhas meio chuviscadas, aí o episódio começa a continuar. Bora lá, podemos começar, meu cara? Não, 3, 2, 1, sou. Palminha, que tá na hora de falar. Vamos gravar que é melhor. 3, 2, 1. Estamos mais uma vez aqui, o nosso querido convidado e ele, Marcelo de Toledo Bernardes, mais conhecido no mundo por Marcelo Bernardes, mas aqui neste recinto, neste evento chamado Policast, ele é simplesmente chamado de Toledo. Assim o faço com uma atitude, né, nobre para tentar agradar a sua genitora. Como você está, Toledo? Tô ótimo. Aliás, aqui é o único lugar que eu invisto em desconstruir marca. Ah, é? Ninguém me reconhece mais. Todo mundo chama de Toledo. Cara, eu saio adicionando as pessoas, fala meia hora pra tentar entender onde estava. É mesmo? E minha mãe, você causou um problema na minha casa. Depois de eu ter uma conversa, porque ela ainda não te ouviu agradecendo ela, porque você agradece só na segunda temporada. Isso. Então a gente ainda tá na página de que eu não quero usar o Toledo, entendeu? Eu entendi. Aí a sandália tá pegando no almoço de domingo. É uma. Cuidado com a distância do microfone. Isso, pode deixar. A sua é uma. Eu criei uma celeuma, né? É isso. Né? Eu esqueci de falar que Toledo é imensurável, né? Intocável, né? Imprestável. Não, imprestável não. Tô falando, eu só E Toledo, como é que tá o mundo da publicidade, das agências? Cara, você sabe que ontem eu escrevi uma... Eu comecei a falar com você antes, né? Que me irrita muito o que o digital faz, né? Isso. E as análises do digital, que eu chamo os comentadores de marketing do digital, que se aproveitam do hype, alguma coisa está hypando. Então, semana passada teve o hype da influencer famosa, né? Que foi lá na CPI. E teve o hype da Jaguar, né? A troca coisa. Da agência. E que tem de gente falando Toledo. Aí eu fiquei muito puto, né? Porque fica tudo muito simplificado, né? Sabe? Muito reducionista. E aí eu escrevi um artigo que depois eu vou enviar para você, em que eu defendo a agência, cara. Que eu falo assim, cara, a campanha de comunicação de uma marca, ela é da marca, ela não é de uma agência. É isso. A marca, a Jaguar, elaborou o briefing. A Jaguar encaminhou o briefing e a Jaguar ratificou a campanha a partir do briefing que ela deu. Então não tem esse papo da agência. Quem devia ter sido mandado embora era o presidente da Jaguar, o CMO da Jaguar. Não a agência. É que às vezes é fácil colocar culpa, né? Aí eu escrevo lá. Isso. Eu escrevi assim, Toledo. É fácil, mas é fácil culpar outrem. Mas saber que... É o que você falou, a estratégia não veio deles, né? Na verdade, eles foram contratados para executar essa estratégia. É claro, assim, a Jaguar não fabrica carro, não fabrica campanha de comunicação, ela precisa contratar alguém para fazer isso. Eu falo assim, é a mesma coisa que ela faz com o fabricante de pneu, né? Ela não fabrica o pneu do carro, ela contrata alguém que... É isso. Mas as publicações clickbait colocam lá, né? Depois do fracasso da campanha, a agência é demitida. Então, cara, aí você fala, porra, mas estamos aqui, não, calma, estamos aqui hoje com um cara, Toledo, que é uma figuraça, assim, era aquele, sabe aquele aluno que eu sempre lembro do Vitão, como assim, o cara bonzinho, sabe? Assim, educado pra caralho, bonzinho. Assim, aqui você olhar pra ele na dedicação, você fala, puta, se todos os meus alunos fossem assim, né? Seria muito mais fácil pra mim. Então eu recebo aqui o meu caro Vitão, vulgo Victor, com um sobrenome que até hoje eu não consigo falar, cara. Ninguém com o nome que tem mais consoante do que vogal, né? Vitão é um cara legal pra caramba, seja bem-vindo.
bem-vindo, Vitão. Opa, Cara, é obrigado, uma honra ter cara. você aqui. Obrigado por ter, né, aceito o convite de última hora, visto que uma certa pessoa que vai ver esse vídeo, né, eu quero que ela saiba que, né, que é o que ela causou, né, e que isso magoou profundamente meu coração. Muito obrigado. Eu ia dizer que eu ia agradecer a oportunidade, mas vou agradecer o compromisso que essa pessoa teve, que permitiu que eu estivesse aqui. Mas né? é uma figuraça, é uma aluna, ela vai vir aqui, mas por enquanto vai ficar na geladeira. Sabe aquelas coisas de, né, mulher empreendedora, né? Que além de ser mulher empreendedora, ainda tem que ser esposa e mãe, né? E aí ela marcou a mudança da casa e esqueceu, cara. É claro que a mudança da casa a gente, né? Falar pra ela, prioridades. Não, mas ela, tadinha, ela falou assim, ela me pediu milhões de desculpas. Cara, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Eu acho que o papo pode ser muito legal e você tem história para contar, né? E eu lembro da última vez que a gente se encontrou, que foi lá no Outback, né? Da Vila Olímpia, né? Eu não sei do que a gente falou, mas eu me lembro que a última... Não, mas isso eu lembrei, então foi a última vez que a gente se viu. Sim, foi sim. Lá, não, a gente disseram para conversar sobre marketing, que é o que a gente vai fazer aqui. E desculpa eu ter te interrompido, mas é porque você estava falando da Jaguar e eu trabalhei na Jaguar Land Rover. Mas né? eu ia chegar lá. Pode não dar. Eu levantei a Não sei, sua. Esse podcast, né? Eu tô de número 50. E depois, no devido momento que o Vitão se achar conveniente, ele vai explicar o motivo. E, Vitão, eu sabia disso, né? Você fez ADM, né? Eu fiz ADM com E você, se formou, né? E se formou. Você entrou no segundo semestre de 2007, pelo que eu levantei da sua capivara. Então, você 2007. 11. Você formou em 11, né? Cara, É. então nós estamos aqui desde... Puta merda, faz Uns tempo. Você não 15 mudou anos nada, já. cara. Você não mudou nada. É. Tá com a mesma cara. Então, aí falou, agora eu me aproveitei. Vamos começar, já que eu dei a deixa, né? Você trabalhou na Jaguar, né? Na Land Rover. Trabalhei. Então, eu não trabalhei na Jaguar, né? Porque eram duas, Sim. apesar de estar embaixo da Tata, né? Era separado Era ainda? separado, né? Então, assim, não lembro nem o que eu não posso falar, mas assim... Também já passou, já prescreveu. Mas assim, era o que você falou. Então as campanhas, elas não surgiam da agência, né? Então muitas vezes a gente ia propor campanha de lançamento de algum carro, alguma coisa assim, né? E eu fazia parte especificamente do marketing, não estava numa concessionária, por exemplo. Então pode ser que a agência ia propor alguma coisa, mas com base nas ideias, né? Isso. Que a gente... E quem aprovava era vocês. Então eu vou até me acusar aqui. Teve até uma ideia de... na época tinha uma coisa daqueles estacionamentos com elevadores, né? E eu lembro que a gente estava propondo, né, o briefing para a agência, e eu falei, porra, seria legal um negócio desse. E aí eu preciso até me desculpar com a agência, porque ela seguiu com tudo nisso, e aí a gente acabou optando por uma outra ideia, e eu falei, caraca, velho, eu joguei a agência pro lado errado, né? Mas assim, enfim... Mas ali, na época, já era do grupo Tata, né? Já era. Que é um grupo indiano. É um grupo indiano, né? Que faz Fórmula 1 Nano, também. que te fazia naquela época mas enfim, que investiu muito. E aliás, assim, eu acho... É muito louco, né? Nós estamos falando isso porque, assim, é uma holding indiana que comprou as duas empresas inglesas, né? Assim, os colonizados... virou ao contrário, né? Como se o Brasil comprasse... mas assim... Mas o Brasil também é quase isso, tá? Outro dia eu vi que só um parênteses... 56% dos depósitos da Previdência, né, do INSS lá de Portugal, né, pagamentos de aposentadoria lá, são de brasileiros em Portugal, você acredita? Que é isso? Mas aí, deve ter sido um tesão trabalhar na Jaguar Land Rover. Meu pai achou que assim como ele achou que eu não ia voltar da Califórnia, ele achou que eu nunca ia voltar para vender piso, né? Depois disso. Então, salão do automóvel e tal, dirigi os carros em Interlagos, era muito legal.
Mas assim, me deu uma vivência muito boa, né? Assim como outras vivências que eu tive de trabalhar no Ministério do Esporte e tal, me deram vivências diferentes de saber como é trabalhar numa multinacional, né? Eu não trabalhei em agência, né? Então, a minha vivência de marketing tinha muito a ver com... Não, você estava do outro lado da mesa, né? Você contratava as agências. Então, eu não, né? Sim. Assim, o grupo. Mas assim, eu acho que me deu uma vivência boa de eu entender, assim, situações e estratégias que eu podia usar depois na empresa, né? E de ter essa outra visão, né? Você que andava de Jaguar lá em Interlagos. De Jaguar. A única vez que eu ia ter a chance eu deixei meu pai andar. Aí o que um filho não faz por um pai? Ele é bonzinho mesmo. Ele é bonzinho você tá mesmo. certo. E, cara, pra mim um dos maiores pecados da Land Rover foi deixar de fabricar o Defender, o 90, raiz. o raiz, o 90. Assim, aquilo é um... maravilhoso. Meu vizinho comprou um agora. Um antigo. Um 90. Nossa, ele passa lá e eu falo assim, que inveja, cara, que inveja. Mas vamos começar do começo, né? Você fez a DM, se Tarantino. for lá, vamos falar da Jaguar, né? Te surpreendeu, não, só antes da Jaguar, te surpreendeu esse lance da campanha aí? Você achou que foi muito... Cara, assim, eu entendo o porquê, tá? O que acontece? Porque ninguém fala disso, então qual é a razão estratégica de querer fazer algo tão diferente? Quando a Tata assumiu, eu entendi que ela fez investimentos grandiosos na época, e realmente a gente viu isso com a criação do Evoque e carros que caíram no gosto, Nossa, aqui, principalmente no Brasil, né? A gente vê em todo lugar. Eles queriam competir com BMW, Mercedes e, enfim, com todos os carros e a Audi, todos os carros que estavam estabelecidos naquele nicho de sedã de luxo. E eles conseguiram. Então, assim, eles tinham, os carros da Jaguar, naquela época, conseguiram bater de frente e enfim, ter um diferencial competitivo bacana, né, para competir com ele. Só que o que acontece? O investimento dessas marcas, né, o budget que eu imagino que elas têm, eventualmente acabou sendo maior do que a Jaguar, que é muito mais nicho, né, do que, né, a gente tem hoje. Então a questão é pura rivalidade mesmo. Então, e aí acho que a forma de sair disso é assim, não, então eu vou fazer um negócio completamente diferente, né. Você tinha um lance de falar que estava desconectado com a galera mais nova, que é um problema de todas essas grandes marcas, né? Talvez a Mercedes, a BMW, né? Uma marca de gente acima dos 30, né? Talvez mais... Perdeu a questão do animal ali, né? Do Jaguar e tal, mas eu acho que assim, eles tentaram fazer uma inovação em outro sentido, de apelar para sei lá, um outro foco, e é uma aposta, né? A ruptura foi muito grande. Que você falou da dificuldade das marcas, mas acho que a Jaguar tinha mais dificuldade que as outras, né? Audi, BMW, Mercedes, acho que elas ainda de alguma forma se renovaram em algum momento. A Jaguar tava parando de vender, pelo que eu vi, né? Não tinha público novo. Então... E é gozado, né? Porque a Land Rover é do mesmo grupo e, cara, e eles fizeram, né, assim, você pega o novo Defender, aquele grandão, pelo amor de Deus, aquilo ali pra mim, eu falo que é um fetiche todo. Maravilhoso. Maravilhoso aquilo. Maravilhoso. Só que o preço também... Não tem como. Não tem como, né? Mas você vai olhar que a G-Wagon, todos eles apelam pra esse tipo de uso, né? O SUVzinho da luxo Jaguar, aquele SUVzinho da Jaguar ficou tão bonitinho, né? E é um carrinho bem resolvido, né, cara? O SUVzinho deles menor, que não é um preço também muito absurdo, né? Ele usado, então, é mais acessível, assim. Muito mais acessível. Ele é melhor que os Porsche, né? Em termos de revenda, esse tipo de coisa, né? Mas vamos lá. Bom, quanto tempo você ficou lá? Fiquei, acho que 2 ou 3 anos. Legal, baita experiência. E foi no meio da faculdade, foi nessa época que eu tava lá. Na época que você me deu aula, que foi que eu tava então lá. Você era estagiário. Eu era estagiário, terminei como analista, e aí entrou assim, a oportunidade de eu voltar e aí entrar na parte comercial mesmo. Lá na empresa da minha família. Mas vamos com calma, então vamos lá. Vamos falar de antes de a JDJ, antes de Jaguar, depois de Jaguar, certo? Então, assim, não, tem uma história boa que eu queria que você falou antes, agora eu vou ter que te encher o saco, né? Assim, ou seja, você... Lá vem. Você estava no ensino médio, aí quando você foi para Califórnia, que porra é essa de ir para Califórnia, né?
Assim, eu sempre gostei, né, sei lá, um dos meus artistas preferidos, Jack Johnson e tal, então eu gosto da Califórnia, tenho uma paixão, andava de skate, né, então Los Angeles pra mim era muito legal e tal, mas eu queria fazer intercâmbio, né, e eu não queria fazer intercâmbio, sei lá, em Wyoming, né, eu queria fazer na Califórnia. Não, pelo amor de Deus, né, nos Estados Unidos ou você faz na Califórnia ou na... E aí eu dei a sorte, né? Eu dei a sorte de pegar o último semestre de high school, né? Então eu peguei tudo aquilo de prom, tipo, toda aquela... E o meu irmão lá, ele era... Vocês assistiram aquele filme Curtindo a Vida Adoidado, né? O meu irmão era aquele cara. Então, assim, quarta-feira eu cheguei do colégio, fui dormir, acordei com um monte de americano me levantando... Brasil, come on, não sei o que, com bong, não sei o que, tipo de cerveja, beer pong. Então, assim, eu tive uma experiência muito, muito rica e até por isso acho que meu pai, né, via as fotos e tal, ele falou, mano, deixa eu ir buscar, porque não vai voltar coisa boa, né, não é possível. Meu pai ficou com inveja, falando... Mas isso foi no último semestre, então, do ensino médio? Que pra nós era o primeiro semestre. Então, por isso que eu comecei a faculdade no meio, né, do ano. Aí você... e aí, mas em paralelo, você já tinha uma experiência com a questão você fez Pan-Americana. Eu fiz Pan-Americana, né, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Não, que a escola... É legal falar um pouquinho, né? A Pan-Americana era uma baita escola, né? De ensino ainda não regulado. Né? Ainda é. Ainda é, né? Assim, é que você estudou lá no lugar daquele, né, da Brigadeiro. Sim, que não existe mais. Brigadeiro, né? Com Groenlândia. 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 E... Cara, aquele foi um pecado demolirem aquilo. Uma das coisas que eu mais lembro, assim, eu fiz 3 estudos, né? Então, uma das coisas que eu mais lembro que me falaram lá, né? Umas lições que eu tirei é que dá para vender qualquer produto com qualquer imagem. Então, grande parte das propagandas que a gente fala, nossa, mas como é que isso está conectado com isso, né? Propaganda da Nissin, né? Uma coisa, fala assim, mano, qual que é a relação disso? Cara, é só você tirar o cara do foco dele, você pegou a atenção dele. Então, por exemplo, se eu tô falando e do nada eu paro, se eu tiver já capturado a sua atenção, eu mantenho ela, né? Porque você vai falar, ué, por que parou de falar? Né? Então, dá para passar qualquer mensagem com qualquer imagem. Então foi essa a lição que eu tirei de lá, entendeu? Eu saí com isso na cabeça. Né? Então, ou seja, já tinha uma preocupação dessa questão do design, da imagem, tudo, um caráter mais funcional também, né? É uma baita escola, né? Bom, você gostei pra caramba. Essa noção de design, eu acho que eu obrigaria todas as pessoas da área de TI a fazerem Pan-Americana, porque os caras de TI são geniais em termos de, né, assim, sabe construir um muro, mas na hora de rebocar, pelo amor de Deus, como eles são ruins de design, velho. E vice-versa, né? O pessoal de design também aprender lógica de programação é bom. Também, né? Assim, mas, cara, tem hora que você, né? Eu fico brigando, porque às vezes eu tenho que fazer lá as páginas de vendas da Polinésia. Falo, dá pra ser assim, assim, assim? O cara fala, não, isso é mas caralho, o homem já foi na Lua, tem IA, e vocês não conseguem fazer um quadradinho com um negocinho? Não dá. Aí, cara, eu fico brigando com os caras. Eu sinto muito isso, que o cara de TI às vezes não tem noção estética. Ele faz pra você, mas tá feio pra caralho, sabe? E a gente sabe que marketing é uma briga de percepção. Sim. Não é uma briga de produto, é uma briga de percepção e é legal que você ter começado por aí. E aí você foi fazer a faculdade famosa da Vila Mariana. Aí eu fui fazer a faculdade famosa. Contrariando o pai. Meu pai queria que eu fizesse GV, então foda-se. E aí, assim... hoje eu tenho ciência de que eu fiz a faculdade certa pra mim. Eu não teria sido, acho que eu não teria sido feliz na GV, ou não teria sido tão feliz quanto eu fui na SPM. E cara, realmente ter essa vivência que eu fiz com ênfase em CRM, né? Então ter essa vivência de evoluir de um extremo até o outro, depois de chegar na engenharia, eu acho que me deu, assim, um ferramental bacana, assim, pra eu brigo muito com meu pai. Meu pai é contador, né? Então ele, nessa coisa que você falou da percepção, cara, às vezes eu tenho umas coisas, assim, de discordar frontalmente dele com alguma coisa. Claro. Né? Então, mas
eu acho que me deu um ferramental bacana para eu entender as coisas, como funciona e, enfim. Mas eu tenho um grande amigo contador também, que tem escola de contabilidade, eu sei como é que é. São um povo metódico, né? Mas precisa ter alguém que goste disso nessa vida, concorda? Se não tivesse ninguém que gostasse de contabilidade, seria um problema. Precisa ter alguém. Claro. Eu brigo com ele, mas eu dou graças a Deus que ele existe, cara, porque eu não tenho o mínimo saco, né? Agora, a IA está impactando esse mundo também, viu? Ele me fala, e ele é um cara mais velho do que eu, ele veio me falar, olha, um cara, ele tem o quê? 64, 65, ele falou assim, Poli, você tem que estar alinhado com isso, cara, porque a gente não dá para não ter IA. Sabe, de um cara mais velho, eu falei, caralho, assim, né? E ele fala das coisas que ele faz, fantástico para a contabilidade. Esse mundo vai ser impactado. Vai. Mas vamos lá, aí você, ou seja, na faculdade é que você começou a fazer estágio. Eu comecei a fazer... Na Jaguar Land Rover. Aliás, assim... Ou seja, foi seu primeiro emprego? O outro estágio que eu fiz... Não, eu trabalho na empresa lá da família desde os 13 anos. Em 1001 funções. Então, já fui office boy, auxiliar de contabilidade, estagiário de marketing. Chama Recoma. Recoma. E é uma indústria? É uma assim, especializada em pisos e construções esportivas. Então, qualquer coisa que você imaginar de esporte, a gente não faz um prédio, por exemplo, uma pavimentação. A gente faz um ginásio ou uma quadra, tudo. A gente pode fazer só o piso ou pode fazer chave na mão. Né? Então eu posso fazer uma Vila Olímpica, por exemplo. Que doideira, cara. Agora tudo se conecta. Por isso a questão do esporte. É isso. Exato. Então isso que te fomentou lá atrás na questão do esporte, que a gente não vai falar ainda, mas que legal. Então assim, o teu pai tem uma empresa que é uma construtora, que começou com piso de madeira. Com piso de madeira, nada a ver. Mas eu posso chamar ela de uma construtora. Sim, sim. E que foi para a área de esporte fazer o piso. Assim, o pessoal... Não, tudo bem, não é só o piso, mas agora, como é que deu essa... Da onde eu chamo o ponto de inflexão? Da onde surgiu esse lance do fazer construções esportivas? Então, o pessoal que... É até bom que a gente tenha uma mesa de madeira aqui, porque o pessoal que joga basquete, uma das coisas importantes é quando você está defendendo, quando você está atacando, você está olhando para a cesta e para o corpo do seu adversário. Então, você não pode estar olhando para a bola, né? E a madeira tem uma função sonora, né? Uma função tátil, em que o cara consegue saber onde está a bola, escutando a bola. Uhum. E é um dos pisos que tem essa característica, por isso que a gente escuta, né, um ginásio vazio, é isso, né? Então, desde aquela época a gente começou a fazer quadras, na época era feito um assoalho, como se fosse um assoalho de casa, num ginásio, né? Não tinha qualquer sistema de amortecimento, nada pensado para performance, né? E aí, ao longo dos anos... a gente trouxe essas tecnologias de fora, né, dessa capacidade de amortecimento, pensar na performance, porque não é só o amortecimento do impacto do atleta, mas a bola também tem que quicar, então são duas coisas diferentes, né, tem vários tipos de amortecimento que entram aí, e a partir daí foi para pisos sintéticos, né, então... grama sintética, um piso para uma pista de atletismo. É normal, né? Aí você precisa ampliar, né? Aí o Ansoff, o bom e velho Ansoff, né? Você amplia, né, novas categorias para mercados diferentes. Mas que doido. Aí, em algum momento alguém pediu você não quer, já que você faz piso de taco, você não quer fazer um piso para uma quadra aqui, não? Alguém pediu isso uma hora e aí teu pai falou, opa... E o resto também, então assim... Numa época que devia ter pouca gente especializada nisso. Aí... A parte de ir para construção também, né? Então, porra, você me fez aqui um campo de grama sintética, não tem a trave, né? Não tem um alambrado, não tem a iluminação, não tem um banheiro, um vestiário, um refeitório... Não, eu só faço piso, e aí até que eu só faço piso, uma hora eu faço, né? E aí... Que legal! Isso foi evoluindo, né? Até que a gente, quando chegou a época dos Jogos Pan-Americanos do Rio, 2007, né? Uhum. Aconteceu um movimento grande da gente tentar criar centros de treinamento, né, para poder ter os talentos que a gente viu aí na Olimpíada, né? Várias talentos advindos de comunidade. Sim. Então, lá no Rio fizeram-se várias
Vilas Olímpicas, e a gente nessa época estava muito azeitado para essa coisa de fazer Vilas Olímpicas. Então era o que a gente tinha evoluído. Então a gente tinha alguns benefícios em termos de construtoras maiores que não se interessavam por um negócio menor, né, e mais voltado. E às vezes muito específico também. Muito específico. A gente tinha a nossa margem já nos pisos esportivos, então por isso hoje a gente trabalha com construções esportivas mesmo, a gente não faz outros tipos de construção. E a gente tinha um diferencial do pessoal que só fazia piso, porque a gente realmente construiu esse veio de construção mesmo, né? Não, e assim, piso esportivo não é qualquer piso. Exato. Simples assim. Exato, não é uma quadra de concreto, cara, por exemplo. Vi um post, Vitor, se eu soubesse dessa coisa, eu tinha mandado para você. Eu vi um post ontem, cara, do cara fazendo um piso de uma quadra de basquete, que o cara tá no celular e o piso, parece que é uma tela de LED que tem no piso, ele vai mudando a cor, e aí, sabe aquelas instruções que o cara passa às vezes na prancheta, e o cara faz aqui e aparece na quadra, cara. Que é isso? Isso é legal. Eu vou te mostrar depois, eu sei pra quem eu mandei, maravilhoso. A tática, videogame, né? Isso. Deve ser a próxima evolução da coisa. Apesar que eu fiquei sabendo ontem também na padaria que eu frequento, pelo chapeiro, que o basquete em São Paulo, né, parece que, né? Como assim? Parece que não tem mais a liga de basquete, né? Não, temos. Então, qual foi o esporte que ele falou, então? Não, falou que algum problema que o basquete do Brasil tá... Não, a gente... Assim como qualquer esporte, né? O que acontece muito no Brasil, né? A gente tem os talentos e esse é uma das coisas que dá propósito pra gente. É a gente não ter um Neymar, deveria ter uma porrada de Neymares. Claro. Né? Não, de preferência nenhum, né? Vamos falar de outros. Né? Não, mas enfim, eu digo assim, a gente está muito acostumado a ter um talento, né? Então surge um cara na canoagem, e aí vamos investir em canoagem. A gente tinha que ter estruturas para que houvesse... vamos dizer assim... Vários Yuris Alberto, né? Isso, não o cara que não tinha... Que é muito legal a gente falar do cara que não tinha a menor condição. Puta, não sei como ele conseguiu, né? Isso. Não sei como ele conseguiu sem estrutura nenhuma. Que legal que ele conseguiu. Mas, cara, se ele tivesse estrutura, talvez o amiguinho dele que tá do lado pudesse ter conseguido também e ter feito ele subir ainda mais, né? Porque ia ter outros pares para ele, né? Enfim... Então... Não, e ter um propósito legítimo desse também deve ser muito legal, né? Pra você que é fã de esporte, eu acho que assim, mais... Ou seja, você tinha uma vida dupla. Então, da empresa do seu pai, na empresa do seu pai, e é legal que ele te mandou. Eu também fui office boy do meu pai. E aí à noite? E aí durante a noite você tinha que estudar, né? Mas assim, estudar. Né? Mas, ou seja, você frequentava a empresa do seu pai desde pequenininho, então, 13 anos. Não, e a gente tem gente muito no antigo experiente lá, né? Então a gente tem gente com mais de 40 anos lá. A empresa tem 45, tem gente com mais de 40 anos. Caceta. Lá. Então, gente que me conhece desde antes de eu nascer, né? Então, assim... mas o que eu acho legal, assim, a gente viveu toda essa parte de fazer Olimpíadas, né? Então a gente fez os pisos da Olimpíada, fez os pisos dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Que legal. Isso é legal em termos de marca, né? Branding. Mas o que... Para mim, hoje é mais revigorante assim, a gente poder fazer esporte e ter efeito na parte da base. Porque é isso que, assim, a Vila Olímpica da Mangueira, por exemplo, que a gente construiu, você vai em volta lá hoje no Rio, você fala, cara, o que aconteceu aqui? Né? Então, assim, essa parte é muito interessante, né? De você poder afetar de alguma forma, minimamente, pelo menos ter as condições, né? Se depois vai ter o investimento, vai ter as pessoas, aí é outra história. Se vai manter, que é uma coisa importante, né? Ter manutenção daquilo e a gente poder perpetuar. Não, mas o menino da padaria, ele estava entristecido, porque a gente estava falando da NBA, né? E aí ele falou, não, porque o basquete, ontem tomaram uma decisão do basquete e que realmente estava algum problema com a liga e que não sei se estava algum problema, sabe, de sustentação da questão do basquete no estado de São Paulo e tal, que é o estado mais rico. Agora, eu não, para te falar a verdade, eu não vi a notícia em si. Vários esportes, né? Então a gente pode dizer que a gente pode dizer que a seleção brasileira teve seus momentos também, né? Então agora, enfim. Não, mas o futebol é uma coisa à parte, né? Sim. Mas, cara, então, uma baita batalha, porque fazer faculdade, trabalhar na Jaguar e ainda foi como é que difícil. chama a empresa? Recoma.
Recoma, que legal. Recoma porque era revestimentos comerciais de madeira, né? Então surgiu daí, do piso de madeira. Que legal. E hoje, enfim, até ficou legal o ressignificado que as pessoas têm, né? Ninguém ia pensar nisso, mas... Cara, e assim... E por isso que tem árvorezinha no meio, o logo é uma árvorezinha por causa da madeira. Por isso que, então, você... bom, aí para mim, agora tudo se conecta, porque você respirava esporte, e aí você se tornou um esportista. Tá, isso tudo, então, até chegar na Jaguar, certo? Isso. E a questão do Ministério do Esporte surgiu antes? Na verdade, foi um estágio, né? Foi um estágio, então, legal. Que foi... E aí, assim... Foi querer fazer estágio no Ministério do Esporte. Isso ferrou o meu TCC, cara. Porque, assim como quando eu voltei da Califórnia, foi difícil pra mim, né? Prestar uma faculdade só e, né, GV e vamos passar e tal. Quando eu voltei de morar em Brasília, né, para fazer esse estágio, eu voltei no TCC, então eu não consegui escolher meu grupo, eu caí com quem sobrou. Ai. Eu caí de paraquedas com quem sobrou e assim... você pegou a raspa do tacho. Não vou falar isso porque a pessoa pode ver de repente, né? Mas assim... foi muito difícil. Não foi uma escolha o grupo. Não foi uma escolha e foi muito difícil, porque até assim, isso eu posso falar, uma das pessoas desistiu no meio. Então a gente passou e a pessoa desistiu da faculdade. Então eram 3 pessoas, ficaram 2, porque uma das pessoas desistiu da faculdade. Então assim, foi difícil. Mas foi uma experiência que me enriqueceu pra caramba pra ver o outro lado da história, né? Mas desistiu na reta final? E assim, a gente tendo passado, né? Eu falei assim, vamos lá, passamos TCC mesmo assim, aos trancos e barrancos, e a pessoa desistiu da faculdade, não do TCC. Cacete. Agora, e a experiência no Ministério? Então, é interessante a gente ver como funciona o outro lado, sem fazer qualquer julgamento de valor. Não, sim, fora... nós estamos falando de Estado, não de governo, Não, assim, a gente entende algumas das políticas, né, que a gente tem hoje, né? Então, o Brasil, ele vê o esporte por várias lentes. E governos veem esse esporte também com várias lentes e tem determinados enfoques. Então, se no Brasil o esporte é visto como educação física, é uma coisa. Então, a gente vai ter um tipo de investimento que vai para esse lado. E se a gente vê como... esporte olímpico é outra história, né? Eu tô pensando em esporte de alto rendimento. Então é descoberta de talentos, é treinamento, é outra história. Mas tudo é conectado, né? Então, assim, como, sei lá, nos Estados Unidos você tem, por exemplo, as faculdades, são grandes motores do esporte. Sim. Enfim, na China o governo, né, é um grande motor do esporte. A China tem um plano, né? Assim, a China tem um plano, né? Para tudo. A gente não tem um plano de país aqui, né? A China tem um plano, né? Agora, e é muito maluco, né? Mesmo assim surge o cara do tênis de mesa que ganha do chinês, é aquela coisa doida, né? Mas aí, cadê o segundo? Cadê o segundo, o terceiro, o quarto? Porque assim, aí você vai ver o pódio, tem o brasileiro em cima, 2 chineses, aí você vai ver os outros só tem chinês, um japonês. Assim, cara, o volume de gente que eles... Porque lá o esporte é uma política, ele é independente do governo. O esporte lá é uma política de Estado, que tem um planejamento daqui a 5 anos. E aí isso serve para tecnologia, para indústria. Para tudo. Então, assim, por isso que eles são foda. Eu fui para a China esse ano, né? Então, e eu fui para vários... Fiz por conta da empresa, né? Então, fui visitar alguns fornecedores e a gente tem uma visão clara de como funcionam as coisas por lá. Então, assim, você imagina, a gente foi o maior vendedor fora da China de um desses fornecedores. E os caras querem que você diga assim, não, quanto você vai vender nos próximos 5 anos, né? Só que assim, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de ter a mesma coisa assim, qualquer escola que é construída na China, você já sabe que vai ter uma pista de atletismo, que vai ter uma quadra, que vai ter todos os componentes para que eu tenha educação física perfeita para um aluno, né? E aí se vira para construir nas normas que o governo estabelecer. Aqui no Brasil a gente tem políticas que
valorizam o esporte, mas elas às vezes estão voltadas mais para o educacional, às vezes estão voltadas mais para o lazer, às vezes estão voltadas mais para o esporte de alto rendimento, que não se sustenta sozinho, porque precisa dessa base, né? E no Brasil a base é muito mais formada por clubes, pelo setor clubístico que chama, né? Então aqui o nosso motor é clubes e militar. São os dois, né? A gente não vê as escolas ou algumas universidades sim, né? Mas assim, a gente não vê tanto isso. A maior parte das medalhas, né, vem dos clubes e das academias militares. Então, é diferente. É diferente você ter um investimento que está se valendo muito do privado e... não, a dependência do privado é uma desgraça. Né? Não pode, você não pode, né? Porque você fica à mercê... Que doideira. Você não consegue pegar esse mesmo material humano. Imagina se a gente pudesse pegar, porque eles comparam isso, né? Os resultados da Olimpíada do Brasil, que tem uma população gigantesca, e de alguns países da Europa, por exemplo, que tem uma população muito menor, mas conseguem com essa população produzir... É só você pegar o Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes e 3 títulos de Copa do Mundo. Pois né? é. Você fala, então, agora, defendendo o Brasil, você falou do basquete. O Brasil é o único país que tem campeão mundial de basquete, vôlei e futebol. Pode olhar. Então, assim, mesmo com tudo isso, a gente é um país que consegue ter um desempenho, assim... Vitor, pra mim, eu fico triste porque o Brasil é uma potência, porque você pega esse cara aí do tênis de mesa, não pode falar ping-pong, né? Tênis de mesa. Você imagina, esse cara, um monte de gente deve ter... Cara, é um esporte que, cara... É uma mesa com as bolinhas, a raquete, é só você, quantos moleques poderiam estar fazendo isso? Não é um esporte que, sabe, canoagem é foda, que você tem a canoa, você tem que ter o rio, o mar, a lagoa, sei lá, é muito mais complicado. Né? É muito doido. Eu sempre converso com a galera do surf. Cara, o Brasil tem um potencial do surf fudido, né, cara? Skate, assim, podia gerar muito mais, né? Aí você fica dependendo da menina melhor, lá, né? daquela gracinha corintiana, a Raíssa, né, cara? Mas por que a gente não tem 10 Raíssa, cara? Porque tem potencial pra isso. Então, mas aí a gente pega no pé, né? Porra, perdeu, né? Cara, coitado, porra, de caramba. Não, e aí o inevitável, aí se a gente for aprofundar essa discussão, aí a gente vai cair na questão não de Estado e de governos, né? E de um plano de país, e aí não é a intenção aqui. Mas que tem potência, tem, né? Sim. É paralímpico ainda. O Brasil eu diria que o Brasil é tão potência, ou mais potência no Paralímpico do que no Olímpico. Né? Que doideira. Mas aí voltamos aqui, vamos seguir a nossa trajetória. Você fez o estágio lá, voltou, fez o CCC, se formou, Jaguar Land Rover. E aí voltei, né, pra parte mais comercial lá, né? Então peguei essa veia também enfim, peguei todo esse ferramental e fui tratar do comercial. E agora tô no financeiro. Não, mas na Jaguar você foi para a área... Peraí, na Jaguar você estava... Marketing. E aí você ficou 3 anos lá... Estagiário, analista. De estagiário, analista de marketing. Aí quando você saiu da Jaguar... Eu fui para o comercial. Comercial da Recom. Aí você ficou de dedicação exclusiva para a Recom. Daí pra frente, isso é um ponto importante, né? Eu tive aquela outra experiência lá de brincar de ser professor, mas assim, ninguém merece... mas vamos lá. Ninguém merece me aguentar por 10 horas, viu né? Como você é foda, Vitão? Assim, da Jaguar Land Rover você virou contratado, né? Não foi só estagiário. Fui efetivado. Foi efetivado. Nessa, aí você se formou e foi para... Agora eu vou me dedicar à Recoma, certo? E aí nessa você teve a brilhante ideia de fazer engenharia. Então, era uma coisa que eu senti... Não, porque, cara, é muito foda fazer outra graduação de 5 anos, cara. Foi 3, 4 e 5, Eu falei que para ser mais tinha que ser ou direito, agora ou medicina. Medicina. Porque na verdade o Pan-Americano é não regulado, né? É não regulado, mas equivale, eram 3 anos. Porra, é uma coisa. Aí você foi fazer ADM 4, aí você foi fazer engenharia, cara. E foi assim, das Civil. 3 faculdades, a que mais foi assim, que não teria acontecido se não fosse eu falar, eu acho que eu tenho que fazer. Meu pai queria que eu fizesse MBA. Então... É o que eu diria pra você também. Então, só que assim, eu dentro do que eu via da nossa operação, eu falei assim, a gente
Não, cara, eu preciso ser engenheiro, né? E até hoje eu vejo que sim, as coisas que eu aprendi elas são necessárias, né, para eu entender. Você não precisa ser médico para ser dono do hospital, mas assim, sim, você precisa entender. No caso do hospital, acho que é até bom que não seja. Mas ajuda, vai. Mas o seu, pô, engenharia é foda, cara. Deve ter sido doloroso, 5 anos ali. Foi complicado, porque foi assim, eu nunca fui, se for pensar, né, eu comecei no design, eu nunca fui dos números, né, então eu fui sendo abduzido pelos números, né, e fui sendo trazido para essa realidade de números por necessidade mesmo, né, e hoje financeiro é isso, é número, né. E cumpriu a regra, tirou o diploma, foi até o fim. Sim. Que legal, cara. Estudou resistência dos materiais. Estudei tudo. É foda. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo... Puta, mano. É difícil, né? É foda. Engenheiro o quê? Engenheiro civil. Que legal, cara. Puta, que coragem. Que coragem. Bom, aí dedicação exclusiva à Recoma. Isso. E, assim, eu sempre gostei muito dessa parte da tecnologia e do porquê das coisas, né? Então, engenheiro, típico de engenheiro. E também do propósito, né? Do porquê que nós estamos fazendo aqui, porque também é o marketing, isso é importante. Era importante eu saber o porquê que eu estava. Então, eu não queria que a gente fosse uma empresa que vendia piso, né? Então, eu queria que a gente fosse uma empresa que fomenta o esporte, e é isso que a gente é hoje. Então, a gente tem, aliás... O engenheiro quando faz marketing, cara, tudo se... assim, ó, né? Aliás, eu queria pedir licença, se eu trouxe você faz o que você quiser. Um presente para você. Muito obrigado. Olha, ficou sem graça. Totalmente sem graça. Tem um pedaço de piso aqui, não? Uma bola, cara, olha só. Então esses são os nossos embaixadores, né? Então a gente... Vocês patrocinam alguns atletas? Esses são nossos 4 embaixadores. A gente tem mais alguns. O Baby, né? Que é o judoca mais longevo que a gente tem. Eu não sei se ele tem o maior número de medalhas, mas ele é o que foi escolhido para participar do maior número de Olimpíadas representando o Brasil. Um cara desse tamanho chama de Baby. Rafael Silva, desculpa. Você vê o tamanho do cara, tem que ser Rafael Silva, né? Porque o cara mas ele hoje Recoma, vou deixar aqui do lado depois a gente... Ele é hoje o vice-presidente da comissão dos atletas no COB, né, também. Tá. A Érica Coimbra, né, que foi medalhista de bronze do vôlei. Que é essa aqui. Isso. Tá. Virar a Mauro Imagem, né? Que é nossa amiga pessoal também, mas assim, é a primeira mulher medalhista de ouro em esporte individual do atletismo. Então ela é da salto em distância, né? E o Arthur Zanetti, que tem aí a assinatura dele. Aliás, só tem a dele, e aí é um convite para você ir buscar as outras. O marketing, ele esqueceu do marketing. Não, vou fazer questão de ir. Um convite para você ir buscar as outras, hein? O Zanetti da ginástica, ginástica olímpica, né? Ele é a Rebeca é a maior, né? Hoje. Ele não é medalhista, ele foi medalhista de ouro? Medalhista de ouro. A Rebeca hoje é a maior medalhista da ginástica, mas ele é o maior medalhista masculino da ginástica, até hoje, né? Cara, Então a gente fez essa bola comemorativa e o slogan, né? O nosso slogan vem de uma coisa que é muito do comercial. Porque às vezes a gente tinha os clientes vinham, né? E a gente vem com muita dúvida e tal. E dependendo, sei lá, de como que eles vinham, talvez o nosso vendedor menos tarimbado. Ele poderia dizer assim, isso aí é sonho, não vai rolar isso aí. E o nosso slogan o projeto esportivo dos seus sonhos é a nossa realidade, porque a gente conseguiu, enfim, a gente pode falar de Olimpíadas, pode falar de várias coisas que, assim, pra vocês terem uma ideia, Atrapalha aí, diretor? Não, tá aí, ó. Pra vocês terem uma ideia, né, a última empresa que fez as Olimpíadas antes da gente fazer aqui no Brasil tinha feito as últimas 7 Olimpíadas, né? Então eles... Imediatamente quando a gente ganhou, né? Que eles viram que a gente... gringa. Então chama
enfim, tem um nome bem... Tá. bem grandioso, tá. Vamos dizer assim. E vocês desbancaram a gringa. E aí eles escreveram carta pro Comitê Olímpico Internacional, dizendo que vocês estão cometendo um erro e tal, e o Comitê Olímpico Brasileiro respondeu, essa empresa está aqui faz uns 40 anos fazendo isso aqui, fizeram o evento teste, foi bem sucedido, né? A gente tinha feito não só a quadra de basquete da Arena Carioca 1, como a maior arquibancada retrátil da América Latina, em volta da quadra. Gente... Então, assim... Não dá pra dizer. Vocês que fizeram o velódromo? Não. O velódromo é mais trash de fazer, né? A gente já fez, aliás, o velódromo onde a seleção brasileira de ciclismo treina hoje em Maringá, foi a gente que fez, mas de concreto. Tá. De concreto. A particularidade do velódromo indoor é que é de madeira. Então... E isso exige ar-condicionado e um cuidado muito grande para que não deteriore. E mas aí por que isso que é complicado a quadra aqui de basquete não? Porque ela é plana, óbvio, ela é plana e o outro é curva, tem inclinação, isso propicia deformidades, por isso que você precisa do ar-condicionado? Não, porque você tá, assim, o basquete, por mais que... Primeiro que assim, na verdade qualquer quadra de madeira, a madeira é um material hidroscópico, então ele ganha e perde umidade com muita facilidade. Então um ginásio que tem um piso de madeira, na verdade ele deveria ter o mínimo possível de interação com o externo. Entendeu? Um Maracanãzinho no Rio de Janeiro tem que ter o mínimo de interação possível com a variação de clima que tem no Rio de Janeiro. Porque a madeira, umidade, e a madeira de temperatura. Pois é. Então, assim, começa por aí. E a segunda coisa, falando do velódromo específico que você está falando lá do Rio de Janeiro, é que caiu um balão também, né? Choveu dentro caiu um balão lá, eu não sei de onde veio, na cobertura e pegou fogo no ginásio. Então, assim... o Brasil não é para amadores, né? Mas que caiu um balão e meu Deus, só no Brasil tem umas coisas que... Mas, cara, que doideira. Agora uma pergunta, posso fazer uma pergunta de engenheiro? Vai. Qual é a madeira da quadra de basquete? Então, isso é uma coisa interessante, né? No Brasil, a gente gosta muito do que é estrangeiro pra gente. O Brasil tem as melhores madeiras do mundo, né? Então as madeiras mais escuras são as madeiras mais pesadas e as madeiras que têm a maior dureza janca, que é a dureza da madeira. Então o Brasil tem as melhores madeiras do mundo, mas a gente gosta da madeira da NBA, que é o maple ou o beech, que são as madeiras lá da floresta, da sequoia, sei lá o que. Então assim, é isso que a gente gosta. Mas as madeiras mais resistentes são as madeiras mais escuras, que é o que a gente tem aqui. Né? E a gente, enfim, trabalha com o que tiver aí dentro das reservas e tal, do que é disponível. Ainda tem essa coisa. Tem essa coisa, e hoje em dia, assim, a Recoma opta por trabalhar com madeiras que assim, tenham uma origem bem definida. Não, né? claro, faz parte. Porque, enfim, para ter essa madeira mais clara, que ela não é originária daqui, tem meios e meios de fazer isso. Então, a gente opta sempre por trabalhar com madeira de uma origem bacana. Não, legal, cara. Puta, que história legal, cara. Mas aí, vamos lá, agora... eu vou te contar um segredo, então. Eu vou te contar um segredo. Eu fui judoca, cara. Por quê? Eu fui judoca por muito tempo na minha vida, até entrar na faculdade. Antes de ser fotógrafo. Ser fotógrafo é outra história. É isso. Jornalista, né? Mas deixa pra revelar isso em outro episódio. Mas eu fui judoca até entrar na faculdade, porque aí eu fui fazer faculdade em Campinas, engenharia Unicamp, aí não dava mais, né? Mas o judô foi algo que marcou a minha vida por um longo período. Cara, você sabe que eu sonho ainda com o judô, que eu tô lutando? Muito louco, né? Não fui até a faixa preta, fui até a faixa verde só. E o que sabe onde eu percebo que fez a questão física e os reflexos. Eu lembro que uma vez quando eu estava no auge do judô ali, quando você vai treinar à noite, né, com os adultos e tal, apanha pra cacete depois, né, e a gente tinha viajado, eu tava com uma turma, né, aí veio um amigo do meu pai que era pequenininho, aí tava na beira de uma lagoa lá no Espírito Santo, que era uma lagoa vermelha e tal, e ele veio querer brincar comigo e me agarrou por trás, só que ele veio de um jeito que eu tive um reflexo que eu joguei ele na lagoa, mas assim, né, lá na frente, assim, eu não tinha a mínima ideia do que eu fiz. Puta.
tamanho reflexo, era né? sabe, aquela coisa, sabe? E aconteceu também quando eu mudei de colégio. Imagina, eu estudava no estadual, cara, eu fui estudar no Agustiniano, né, colégio burguesinho lá, e aí os caras vieram com um papinho lá, aí chegou, só sei que uma hora lá eu virei o cara em cima da cadeira, lá vou o caderno, botei contelado, que aqui não, né? Então... Você tá dormindo, você tem reflexo. Mas é muito louco como o esporte é muito importante para a infância, cara, né? Assim, não é nem a questão de se tornar um atleta, mas ele pode descobrir isso, né? Que ele pode descobrir também que não. Que eu acho que é legal a descoberta, seja ela qual for, né? A gente estava aqui com o Clóvis na semana passada. O Clóvis ele nadou com aquele... Ele é da equipe de natação que nadou junto com... Como é que era o nome dele? Ricardo... Famoso, o primeiro, lá atrás, nadador que ganhou... Não, antes, ele foi da equipe olímpica também, ou quase olímpica, o Clóvis, com natação. Muda, né, cara? Não, cria os seus valores, né? Eu acho que, assim, uma das esporte, coisas... é isso, o judô me ensinou muito... assim, a questão da disciplina e assim, do respeito e assim, tem uma questão de moralidade ali que pode ser benéfica para o sujeito, que eu acho que o judô é muito bom, é muito belo nesse sentido, né, da questão da disciplina, coisa que eu não vejo no jiu-jitsu. A maioria das artes marciais, né, elas trazem o do, né, porque o judô, do é o caminho, né, aquele negócio do Sr. Miyagi, né, tudo está no karatê, não sei o que e tal, é isso, porque assim, tudo que você faz daquele jeito. Então, se eu vou respeitar o meu adversário, né, eu respeito, não é que o meu adversário é o cara, né, eu vou contra ele, não, eu respeito ele, ele é meu adversário, né? Então, assim... isso se permeia para tudo, né? Então eu acho que todos os esportes, cada um do seu jeito, né, traz coletividade quando a gente tem esportes coletivos, ou individualidade também, né? Então, particularmente o esporte que eu faço faz com que eu, sozinho comigo mesmo, eu reflita, né, sobre, né, natação, né, como você falou, faz com que a gente reflita sobre a gente, sobre o que a gente é capaz. Eu fiz natação no Corinthians, lá que é na Zona Leste, e hoje talvez eu preciso voltar. Isso vai acontecer no segundo semestre, que acho que é o esporte que mais me faz bem, é natação. Dá pra fazer muito de nadar. Natação dá pra fazer bem, né? E agora vamos lá, em paralelo a isso, numa terceira dimensão... Como se não bastasse. Como se não bastasse, você é um atleta. Também. Não, também eu já sei. Que além de empresário... meu pai me colocou em tudo, cara. Ele, acho que desde pequeno, ele sempre teve essa coisa... Teu pai era esportista? Ele gostava? Ele praticava? Meu pai corria. Tá. Né? Ele corria por N razões de trabalho, né? Ele teve uma infância, enfim, de origem humilde e tal, e um dos trabalhos que ele teve envolvia correr de um lugar até o outro. Então, assim, ele sempre trouxe essa coisa de correr, e minha mãe era atleta de nado sincronizado e saltos ornamentais. Louco. E ela obrigou meu pai a me ensinar a andar de bicicleta sem rodinha. Então eu ficava puto com meu pai, quando na verdade foi minha mãe que inventou essa ideia de fazer eu cair pra caramba. E... Imagina uma mãe que... Não, sem rodinha. Sem rodinha. Você é filho único? Não, tem irmão dele, né? Meu irmão faleceu. Sinto muito, não sabia. Não, mas a gente vai falar sobre isso porque, assim, ele foi um dos grandes motores para eu conseguir, né, classificar para o Mundial. Foi essa coisa que eu queria fazer por ele. Né? Legal. Então, foi muito difícil, né, porque eu demorei 5 anos para conseguir, né? Eu achei que era para ter conseguido em 2021, para você ter uma ideia. Antes da pandemia. E aí eu me preparei pra caramba e tal, e aí eu me inscrevi 2020, em fevereiro de 2020 me inscrevi pra uma prova na Austrália. Nem sei se era essa época que a gente foi no Outback e tal, né? Mas tinha a ver com isso. Tá. Eu lembro que a gente falou muito da questão da corrida. Então assim, eu me inscrevi e aí entrou a pandemia. No mês seguinte, assim, entrou a pandemia. Caralho. E aí cancelaram a prova. No ano seguinte postergaram a prova. E assim, ela
depois ela aconteceu só para quem era daquele estado da Austrália, né? Porque a Austrália foi um dos lugares que mais se protegeu, né? Que é uma ilha e tal. Foi. Então eles foram, assim, para eles uma morte era assim, e já temos que pedir desculpas para essa uma pessoa que morreu e tal. Com todo respeito, mas assim, eles tinham um padrão, né? Naquela época muito elevado com relação ao que estava acontecendo no resto do mundo, né? Então eles não deixavam ninguém entrar. E então eu fiquei 3 anos treinando que nem um louco. Como é que treina? Mas vamos falar. Aí é a corrida. Já era triatlon. Já é o triatlon, tá. Então você o esporte é o que chama triatlon. Você é um triatleta. E aí, para quem não sabe, corrida, natação e bike. E bike. A natação é primeiro, porque se tiver algum problema você morre, né? O ciclismo é depois, se tiver algum problema você se machuca gravemente ou menos gravemente. Bicicleta é foda. E a corrida é o último, porque se tiver algum problema você para, né? Se você não teve nenhum problema até então, você para. Né? Agora, cara, e como é que treinava na pandemia? Então, eu fui... Bom, você pode comprar uma como é que chama aquelas bicicletas? Rolo, então assim, eu fazia todos os meus treinos no rolo. Eu cheguei a fazer maratona com aquela máscara de treinamento em altitude. Fiz um monte de loucurinha nessa época. Teve um desafio que eu fiz que era quem corria mais num mês. Eu corri 1.127 quilômetros. Que? E aí ganhava um relógio da Polar. Enfim, tem uma história longa sobre isso aí, mas eu fiz um outro desafio que era, chama Everesting, é uma comunidade toda que existe de pessoas que sobem de bike a distância do Everest. E aí você pode fazer isso num dia, né? Então o pessoal faz no mundo real, naquela época não dava pra fazer no mundo real, eu fiz indoor. Então meu objetivo era fazer em 24 horas, acabei fazendo em 19 horas. Doido. Porque às vezes, quando eu tava na academia, eu fazia lá a aula, como é que chama? Aquela coisa da bike lá, como é que chama? Academia lá? Spinning. Spinning. E aí o cara colocava, era a época lá do Tour de France, e o cara simulava o Tour de France isso aí, na coisa, e aí tinha o telão que você via, entendeu? Como se você estivesse fazendo o Tour de France, entendeu? Foi isso que você fez. Foi isso que eu fiz. Assim, pra quem olha de fora, pode dizer assim, porra, videogame, né? Mas assim, você consegue controlar muito melhor, porque a bike, ela pega... você consegue, por exemplo, fazer um treino de intensidade e mudar a intensidade com a periodicidade que você precisa. Então você fica 5 minutos fazendo força e descansa. Isso não dá pra fazer na rua, né? Você faz, mas aí tem uma curva, tem uma subida, tem uma descida, né? Então você não consegue fazer com a mesma precisão. Exato, com a mesma precisão que você faz no Não, mas é como o cara que simula a Fórmula 1 lá no simulador. Certo, é a mesma coisa, né? Se você vai para um circuito que você pode simular exatamente como ele é, a hora que você chega é outra história. Perde um pouco da sensibilidade, lógico, né? Porque tem coisas porque tem vento, né? Tem o movimento, né? Que você não tem uma série de coisas que você perde. Não, é uma simulação, não é a realidade. Mas ajuda, até facilita para quem tem uma vida de trabalhar e tal. Outra coisa, você decora o circuito também. Você vai fazer uma prova em tal lugar, você já sabe pode fazer como é que é o circuito. Prova antes. Isso que eu tô falando, simular a prova antes. Isso. Mas que doideira, cara. E aí, aí virou o teu esporte, triatleta. Aí eu classifiquei pro meu primeiro mundial, que foi em St. George. Tá, como é que é essa classificação para o Mundial? Essa aí foi... Não, assim, mas quantas pessoas? Quais são os pré-requisitos? Então, foi né, foi sorte. Essa primeira eu digo que foi sorte, porque assim, naquele ano eu tinha sido o segundo brasileiro que mais fez Ironman naquele ano. E tem um sistema de pontos lá, que é chamado AWA, que é All World Athletes, que é quase como se fosse eles chamam de Frequent Flyer Miles. Então, tipo, você foi a pessoa que mais gastou com o Ironman, basicamente. Então eu tinha feito três Ironman full e 3 meios. Uhum. E eu fui a segunda pessoa que fez isso, né? Uhum. Teve eu não sei quem foi a primeira, mas assim... E aí isso fez com que eu tivesse uma quantidade de pontos, e aí eles mandaram um e-mail para mim. Nunca existiu isso, de ter um e-mail que assim, você tá na categoria tal, você gostaria de participar. Nunca existiu isso, porque você teria que ter pódio ou ter classificação. Então foi a primeira vez que foi assim, e eu entrei nessa. Eu falei, agora, aonde eu assino? Né? E aí eu fui.
Teve muita gente que achou ruim isso, né? Porque perdi um pouco da magia, mas é por causa da pandemia. Não tinha as provas para o pessoal se classificar. Então você imagina, deu um apagão nas provas, não tinha como as pessoas... Como é que você vai ranquear a gente sem prova, né? Mas aí foi aonde? Foi em St. George, em Utah. Então, imagina um Ironman no deserto, é isso. Né? Então a temperatura da água era 7 graus. Que isso? Era a única prova que eles deixaram se fazer de touca e meia de neoprene e tal. E você saía num deserto e tinha subida pra caramba. E na volta tinha 17 km de descida, com vento. Gente, então assim, eles realmente escolhem os mundiais como, sim, situações que te desafiam mais do que as provas convencionais. E com essa que eu vou fazer também, nisso não é diferente. Tem descidas muito técnicas. E foi nesse mundial que você usou os 50? Não. Ah, tá. Eu usei para classificar para esse que agora eu vou fazer em setembro. E esse setembro vai ser aonde? Em Nice, na França. Na França. E essa classe, como é que você conseguiu classificar para esse? Essa eu peguei terceiro. Aí foi a minha vaga, enfim, porque existe rolagem de vaga, né? Então pode ser que você não ficou em terceiro, mas os 3 primeiros não queriam a vaga. Sim. E aí rola para você. Sim. E aí eu nunca tive problema com isso. Se eu tivesse rolado a vaga, eu ia ter ficado muito feliz, mas fiquei muito feliz que eu peguei a vaga. E você pegou terceiro aonde? Em Maryland, perto de Washington, nos Estados Unidos. E ali foi com 50. Então, por isso que o episódio chama 50. Caraca. Cara, mas assim, é de uma dedicação, não tem jeito, né? Precisa ser uma dedicação. Como é que é a sua rotina de treino? Então, depende minha rotina de alimentação e de treino, depende muito da fase do ciclo que eu tô. Então, uma das coisas, mesmo na pandemia, né, na época, eu fui um dos que os caras fizeram matéria sobre mim, porque eu fui o único que fez todos os desafios online, fui eu. Né? E aí a matéria era assim: this Brazilian is racing, tipo, indoor mais do que você, tá ligado? E aí falava disso, tipo, eu falava de equilíbrio, que é tipo, você conseguir encaixar isso. Se meu pai vê isso aqui, ele vai dizer assim: você não teve equilíbrio nenhum. Equilíbrio nenhum, exatamente. Então, essa foi tudo, né, cara? Não teve equilíbrio nenhum, mas assim, o que eu tenho daqui pra frente eu conseguir integrar isso da forma mais equilibrada possível. Então, todos os pratinhos da vida da forma mais equilibrada possível. Agora, mas eu cheguei a acordar 3h20 da manhã. Essa do 24 horas eu acordei, acho que... Não acordei, né? Não dormi, né? 2 da manhã. E aí fui até as 10 da noite fazendo. Que doideira. E aí, cara, e aí tem... Se quiser ser, tem que abrir mão, né? A questão da alimentação, né? Fundamental e outras coisas. Já fiz muita experimentação comigo como cobaia. E hoje eu vejo que, tipo, alimentação tem que ser um negócio que te deixa feliz. Você tem que estar... Não adianta você fazer um puta esforço, né, por alguma coisa estética e que você não consegue... que você não consegue ter um prazer com aquilo. Então, eu sempre fui do 80-20. É o Pareto, né? Então, o 80-20 cara, você pode ter os 20% da sua alimentação que você... mais tira para você. Isso. Se você tiver os 80 consistente, é a mesma coisa pro treino. Então, a gente tem 80% dos nossos treinos com baixa intensidade e só 20% com alta intensidade. Mas aí é a alta intensidade que empurra o sarrafo para cima, né? Então, é assim que você consegue se manter sem lesão. Minha última lesão foi em 2013. Então... Porra, velho, parabéns. Parabéns. E fazendo tudo isso que eu tô te falando, né? Então, assim... O que eu vejo muito legal, não sei se você já percebeu isso, é assim, né? É muito doido, né? Que você pega a prova de 100 metros, são os caras mais novos, né? Aquela coisa. Aí você pega um maratonista, tudo bem que os africanos são os reis, né? Da maratona e tal. A maioria dos maratonistas tem acima de 30 anos, de 35 anos. Você não tem um maratonista de 18. É sobre estratégia, né? Você não tem maratonista de 18. Cabeça. Né? Tô errado ou tô certo? Tô certo? Né? Os grandes maratonistas são muito mais velhos, né? Velhos, né? Mas você entende, né? Não tem maratonista de 18. E tem a ver com isso, tem a ver com esse 80-20. O cara conseguiu construir a base aeróbica dele para que o 80 dele, o de boa dele, seja um negócio que você não consegue fazer.
né? Então você botar o Kipchoge lá da maratona, o pace dele de tranquilo, que eu tá fazendo um treino recovery, é um negócio que você não consegue fazer. Porque eu fiz as contas, engenheiro, né, gente? Cara, ele corre a 20 km por hora. Então, e esse... Consistente. 20 km por hora durante, né? 2 horas, né? 2 horas. Ou menos de 2 horas, menos de que 2 é o horas. recorde. Cara, você sabe o que é correr a 20? Não sei. Meu Deus! E é gozado, e é diferente do cara do 100, que é aquela massa muscular, os caras geralmente são... Explosão total, e o cara o da maratona é magrinho, né? Tem as exceções, né? Então a gente vê, por exemplo, o Zayn Bolt era um cara totalmente fora das proporções. Fora e aí o cara consegue, de repente, tirar uma vantagem com um biotipo não convencional. Mas o que vai acontecendo, né, inclusive um dos sucessos da China é isso, né, eles têm um material humano gigantesco, então eu consigo escolher daqui, você vai pro basquete, você vai pra... O Vitão, no futebol é a mesma coisa, né, você pega o biotipo do Messi, qual altura que ele tem, o biotipo certo seria o do Cristiano Ronaldo, ele é o atleta, mas o Messi era baixinho, o Romário era baixinho, o Maradona era baixinho, consegue subverter ao estereótipo. Pega o Stephen Curry lá, do basquete. Pois é. Não tem nem 2 metros, né? Ele mudou o esporte, né? Com aquela coisa da cesta de 3 pontos. E você viu a menina nova que tá causando um maior frisson lá na WNBA, que é uma atleta, uma americana nova, cara, que ela... é muito louco isso, né? Como o esporte depende disso, né? Vira uma atração, né? Os americanos fazem isso muito bem. Cara, essa mulher joga tanto que, assim, ela agora que ela vai pra liga principal, ela duplicou a frequência de pessoas nos ginásios. E ela faz mais cestas de 3 do que o Curry. E ela é melhor. Teoricamente, ela é a versão. Se o Curry fosse uma mulher, seria ela, mas ela é melhor que a melhor versão do Curry. E a quantidade de gente que ela traz e coisa. E assim, aí tudo vira. Nos Estados Unidos, vira tudo dinheiro, né? Aquela coisa. Nossa, a gente pode pensar nisso quando aquele cara do futebol americano estava namorando a Taylor Swift, né? Que levou todo mundo pro estádio, né? Agora, cara, é assim, é admirável. Eu admiro. Eu acho, parabéns, cara, parabéns. E o número de inscrição você escolhe? Você falou para mim dos 50... Aleatório. Eu acho que os profissionais conseguem escolher, mas para nós meros mortais é aleatório. Tá, entendi. Você falou que o 50 foi uma homenagem... Você estava falando disso antes. Não, foi o número que saiu para mim. Tá. Não, é que você tinha citado seu irmão e tal. Não, o meu irmão foi... Porque assim, isso aconteceu uma série de coisas familiares aí nessa época da pandemia. Então, que a gente fala que às vezes o esporte é uma válvula de escape, né? Isso também me ajudou Claro. Todas essas coisas que eu fiz, naquele momento, elas foram imprescindíveis para me ajudar a lidar com as coisas que aconteceram naquele tempo, com a minha mãe, enfim. Agora, ainda bem que foi o esporte. Melhor que seja o esporte. Sim. E aí, uma das coisas é voltar para esse equilíbrio, né? Então, aquilo, lógico, como eu falei, eu não acho que de meia maratona para cima, eu já não acho que seja uma coisa tão saudável, né? A gente pode gostar de fazer, mas não é a coisa mais saudável do mundo para o nosso corpo, eu acho. É por isso que eu vejo que, assim, a maratona é uma prova desgastante, né, cara? Fisicamente. Por isso que o cara não corre 10 maratonas no ano, né? É muito doido, né? Pode te ajudar no aeróbico, né? Então a gente estava falando de saúde, né? Que às vezes isso pode te dar o nosso corpo funciona em dois modos diferentes, que é o simpatético e o parasimpatético. E o sintoma, né? Quando a gente está doente, o nosso corpo está reagindo a alguma coisa. Então essa palavra sintoma do simpatético, ela vem da gente estar reagindo a alguma coisa. E o parasimpatético é quando a gente está se adaptando. Então, quando a gente tem um sistema cardiovascular mais evoluído, entre aspas, a gente consegue se adaptar melhor. E hoje a gente tem, por exemplo, esse anel que eu uso, mede a variabilidade do batimento cardíaco. Sim. Que é um dos fatores que a gente tem, né? Então, por exemplo, está no leito de morte. É a ausência de variabilidade. Então, se a pessoa está naquele você dá um susto nela, ela morre, porque ela não tem adaptabilidade para lidar com estresses adicionais. Né? É igual eu te pego num dia estressado e aí alguém te fecha no trânsito. Não, aí explode tudo. E aí eu te pego num dia que você ganhou na Mega Sena. Né? Então, assim, é o quão adaptável você tá a novos estresses. Né? Então o equilíbrio disso é uma coisa que eu acho que daqui pra frente... É porque eu vejo que as pessoas fazem maratonas, mas as pessoas não correm 10 maratonas no ano.
Porque eu falo assim, o cara corre uma maratona, em uma semana ele já tá zerado. E não é bem assim, né? Porque é uma prova longa, né, cara? Tem uma recuperação ali, né? Eu não sou muito para falar porque eu fugia as regras que deveriam ser seguidas, né? Mas assim, tem uma recuperação, né? O corpo... Mas eu fiz isso, assim, eu escutando muito o corpo. E eu acho que essa é a forma de você se manter sem lesões. Ele dá sinais, né? Porque tem gente que sente e continua. E aí não, cara. Eu sinto qualquer coisa, eu paro, vou no... Entendeu? Tipo... Vai entender. Vou entender o que aconteceu. Eu aprendi isso na academia também. Qualquer dorzinha eu ia no fisioterapeuta da academia, que era meu amigo também. Cara, deu isso aqui, é fundamental. Vou parar de correr, então agora só nadar, entendeu? Eu cheguei a fazer ciclo de Ironman, corri uma vez só. Um ciclo, 6 meses, corri uma vez só antes da prova. Tá, né? Sim. Eu tinha tido, que eu falei desde 2013, de lesões de lesões esportivas, né? Mas eu torci o pé descendo a escada, besteira, tá ligado? Mas isso me atrapalhou muito, né? E aí a gente preferiu segurar tudo, falando, então, vamos usar o que você tem na prova. Né? E aí o Ronaldo, que é meu treinador, eu falei, cara, você tá louco? Tipo, eu vou fazer o Ironman sem, né, correndo uma vez na esteira na academia. É bom ter um treinador. Né? E ele não, confia, usa suas fichas na prova. E aí foi. Legal. Agora, o Toledo, sabe que uma vez em sala de aula eu entrei numa discussão com uma aluna que eu tava vendo lá uma dessas seguidoras aí, sei lá como é que chama, né? E ela falou, a vida dela, a dieta dela é fantástica, o namorado dela é lindo, foi para resumir, né? Eu falei, né, mas a aula vai começar, não sei o quê, né? Porque ela revolucionou o mundo do fitness. Eu falei, cara, o que ela fez, né? Né? Aí eu falei, você quer ver quem revolucionou o mundo do fitness mais recentemente, né? Foram os caras chamados CrossFit. Eu tô falando de marketing, não de... Né? Que os caras pegaram um treinamento da Marinha que já existia. Eu lembro que tinha um manual de exercício da Marinha na minha casa nos anos 70, cara. Caramba. Os caras fizeram aquilo, eles sentiram dois fenômenos sociológicos. Uma questão da autoajuda que estava em alta, tal. Vamos fazer exercício em grupo, né? Porque aí vira aquela coisa. Pegaram o treinamento e criaram uma franquia que se o cara vai ter uma academia de CrossFit em Birigui, né, no interior de São Paulo, ele tem que pagar royalty, né, para a marca que está lá nos Estados Unidos. E se tem uma academia de CrossFit em Birigui, você imagina onde não tem. Exato. Né? E assim, esses caras revolucionaram o mundo do fitness. Aí ela entendeu, né? Ela falou assim, né? Aí eu falei assim, e você tá vendo ela porque ela é a sua utopia. Você queria ter a vida dela, a beleza dela, o namorado dela, né? Por isso que tem seguidores. Isso é uma outra questão, né? Mas não, de boa, né? Foi de boa. E, cara, é um fenômeno mercadológico interessante o CrossFit, né? Porque os caras não inventaram nada, eles só rearranjaram a coisa e fizeram, né? E agora, antes dele... Transformaram numa igreja, né? Uma coisa meio... Não é que você vai lá na academia correr na rua, né? Uma coisa... Mas é admirável em termos de... Porque aí você tem lá a escala, o cara se faz o curso, aí ele se torna aquela coisa do ouro, prata, bronze, e aí ele vai no instrutor. Meu, é fantástico. Duas faixas, né? Que você tinha judô, né? Agora... Mas antes disso, você está falando agora, o Ironman também é uma marca, um fenômeno mercadológico admirável, depois cara. Depois da Harley Davidson é uma das marcas mais tatuadas que tem. As pessoas tatuam Ironman? É uma das coisas que eu não tatuei, mas assim, tem muita gente que quando faz o primeiro... É igual a Olimpíada, né? O pessoal que faz a Olimpíada tatua registrar os anéis né? Tem uma história ali, né? Da Olimpíada. Os atletas olímpicos, em geral, eles tatuam... Não, eu não tenho tatuagem nenhuma. Não tenho. Nem eu. Você também não? Não, é porque eu falo assim, você já viu a estátua de Davi, do Michelangelo? Tem tatuagem? Essa é boa, né? Ferrari tem adesivo. Ferrari tem adesivo, é isso. Você já viu, assim, né? Por que eu vou, né, manchar, né? Aí eu coloquei isso no grupo, o cara falou, você tá mais para uma obra do Botero. Aí os caras avacalham, né? Eu não vou manchar uma perfeição, né? Mas assim, cara, mas assim, voltando, falando sério, o Ironman, como ele virou, em termos de marca, de organização e essa coisa do ranqueamento, é perfeito, né, cara? É muito bem feito, né? É um culto de marca, né? É um culto de uma coisa. Mas tudo bem, assim, a gente olha isso hoje, mas não começou assim, né? Começou pequenininho, foi crescendo. Até a própria coisa do Ironman, né? Que é uma coisa que você fala quando você chega, you are an Ironman. Isso não começou assim, né? Então, quando o Ironman começou, não existia isso. Foi uma coisa que veio de um...
Na verdade, o Ironman surgiu porque tinha a maratona de Honolulu, tinha um Gran Fondo lá de bike no Havaí também, e tinha uma prova de natação com as distâncias que são do Ironman, e eles falaram, quem que é o mais forte, né, dos três? É o ciclista? Uma rixa entre os três. E aí, vamos juntar tudo. Algum louco lá falou, vamos juntar tudo, e foi isso. Que doideira, cara. Mas virou uma potência de marca, né? E muito bem organizado. Nesse sentido, eles sabem fazer, né, cara? Os caras de branding, né? Muito legal. Puta, cara, que legal. Que história doida, né? E qual é quando é a prova? Setembro. E televisiona isso? Dá pra acompanhar onde? Na internet? Dá pra acompanhar ao vivo. Eles passam, porque é o campeonato mundial, né? É um dos únicos esportes em que... Tem um campeonato mundial por ano? Tem um por ano. Agora tinha 2, porque eles separaram mulher e homem pra ter a mesma televisibilidade dos dois. E fizeram em dias diferentes também. O triatlon se preocupa muito com esse negócio da igualdade, né? Então, o tempo para um cadeirante é o mesmo tempo para mim, entendeu? Então, por isso que tem uma coisa da superação, né? Tipo, a pessoa com N dificuldades da vida, do que for, e ela consegue terminar dentro daquele mesmo parâmetro ali, né? Mas a prova ela foi separada em 2 para dar visibilidade para as mulheres, e agora vai voltar a ser junto. Então isso aconteceu na pandemia e agora tá voltando a ser junto, acho que no ano que vem. É individual? É individual, não pode ter... Não tem prova por equipe? Acho que agora tá tendo por uma questão de fomento, né? De eu poder, de repente o cara só consegue fazer a bike, então junto e faz revezamento. Mas não tinha antigamente isso. E é em setembro, tá bom, se eu quiser achar lá, bom, você vai me lembrar, Paulinho, eu tô indo viajar, você me mande um WhatsApp que eu quero acompanhar, porra. Era mesmo difícil de acompanhar, porque assim, uma prova que demora umas 10 horas, então até pra gente que gosta... A gente deixa a televisão ligada lá. É exatamente isso, até pra gente que gosta, você vai estar num domingo lá e você vai ver... lá e aí vê. Tá ali, entendeu? Então vai ser mais ou menos isso. É que nem... Por isso que o surf é um esporte desgraçado pra transmissão, né? Tem que esperar, né? Tem que esperar a onda golfe, né? Mas golfe ainda tem uma sequência, né? Tum, tum, tum. Eu gosto de ver golfe. Esse é um dos critérios para os esportes olímpicos. É por isso que o jiu-jitsu não é olímpico e o judô é. Não só porque o judô tem um pouco mais de tradição, mas assim, porque o jiu-jitsu, quando você leva para o chão, pode demorar até o cara desistir. E no judô, não. Eles mudaram a regra do esporte para que fosse mais televisionável. Então, uma vez que levou pro chão, encerrou aqui, levanta os dois de novo e começa de novo, para ter televisibilidade. Agora, o Ironman é assim, né? Você deixa lá e vê, né? Não, já pensou, cara? Algum brasileiro já ganhou o Mundial? O Mundial não, mas a gente tem vários brasileiros, aliás assim, no amador, sim, a gente tem uma das maiores lendas do Ironman, é a Fernanda Keller, que ela não é uma das, ela é a que tem mais mundiais e tal, ela é uma verdadeira lenda, respeitada no mundo inteiro, essa mulher, assim, fez história, assim, no Ironman. No Ironman, eu acho que ela foi profissional também, né? Então, assim, ela tem... Cara, não tem nenhum brasileiro que ganhou ainda. Até agora. Agora, cara, que história boa. Meu, fantástico, Vitão. Que coisa boa. Quando passar o episódio, vai ter rolado. Vai ter rolado já. Vai ter que fazer um comentário ali. Vai ter que fazer um comentário. Bom. E Vitão, quais são as novas perspectivas para a Recoma? Cara, é isso. Eu acho que a gente é muito mais do que... é legal do caralho a questão do propósito de coisa, né? Muito mais do que fazer os eventos, a gente poder, de alguma forma, contribuir, né? Então, a gente começou nesse assunto e aí foi com o negócio do... isso. Mas, assim, a gente poder contribuir para os atletas, então a gente tem uma série de... a gente interage com as federações também, apoia as federações, apoia eventos. A gente não quer ser uma empresa que vende piso, a gente quer ser uma empresa que fomenta o esporte mesmo, que é isso que a gente
tem como propósito fazer a gente acha que isso é uma besteira, mas não é, porque essa visão te amplia para novas oportunidades, porque senão você vai ficar vendendo piso a vida inteira, né? E aí talvez essa visão abre, assim, eu acho que eu gosto dessa aposta, porque ela abre a coisa, porque você pode fazer coisas que você nem imaginaria, né? Para além do piso. Não, é isso, a gente vê o resultado que dá, sei lá, os pisos que a gente faz, as construções que a gente faz, o que acontece depois, né? O esporte, não só para saúde, qualidade de vida, segurança pública, educação, né? Os valores que a gente falou, o esporte, ele é uma das ferramentas, né? Assim como educação, cultura e tal, uma das ferramentas que pode ajudar a mudar um pouco essa realidade que a gente tem às vezes no Brasil, que é muito difícil, né? Então, não só profissionalmente, né? Mas assim, qualidade de vida, né? Então, longevidade esportiva, né? O cara praticar esporte até nadar, até o lado infinito. Então, assim, são coisas são valores que a gente tem, né? Que a gente gostaria que tivesse mais atletas olímpicos, mais atletas com medalha, enfim, essa é a nossa aposta, nesse sonho esportivo. Legal. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós estamos indo para a parte final e aí tem umas coisas assim, então assim, você vai entender, assim, primeira coisa, você vivenciou o outro lado, né, você começou lá no design e aí, né, toda aquela trajetória que a gente já falou aqui, como é que você definiria marketing hoje? Você acha que a definição de marketing hoje ela é diferente da época que quando você fez faculdade? Mudou alguma coisa ou não? Putz, agora para lembrar aquela frasezinha. Mas, não, aquela coisa que você aprendeu comigo, satisfazer as necessidades dos clientes com o lucro num relacionamento de longo prazo. Você acha que... Porque aí entrou a questão do digital e aquela coisa da IA, né? Você acha que a concepção de marketing hoje pode ser a mesma de 10 anos atrás ou 15 que você estudou comigo? Eu acho que hoje em dia a gente está muito baseado nos relacionamentos, né? Porque as interações entre empresas são pessoa com pessoa e não pessoa com empresa, ou mesmo empresa com empresa, né? Então, e dentro desses relacionamentos, eu acho que mais do que um relacionamento é uma confiança. E a gente vê muitos exemplos disso hoje, né, das figuras que representam essas empresas ganharem ou perderem credibilidade, ganharem ou perderem a confiança do público, né? E eu acho que é isso que vai ser cada vez mais importante quando você falou de inteligência artificial. Cara, a gente já tem, você pede para Alexa comprar o seu supermercado. Eu não vejo se daqui a pouco você não vai dizer assim, Alexa, compra um copo para mim. Ela, com base nas suas preferências, seu copo vai chegar daqui 40 minutos, de acordo com as suas características que você costuma gostar em copos, né? Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai se valer não disso, mas de confiança. Eu vou querer comprar uma coisa que eu escolhi comprar, né? E eu acho que o racional... A ideia de comprar é racional, mas a decisão de compra é emocional. Tá, claro. Tem estudos que mostram que, assim, quando tem pessoas que perderam as emoções, existe isso. Existe uma condição física em que a pessoa perde as emoções. A primeira coisa que afeta é a tomada de decisão. A pessoa não consegue decidir, porque ela não tem o gut feeling, não existe. Ela não tem dificuldade de fazer decisões básicas, assim. Não é só o que vestir. Ela não consegue... decidir porque são muitas variáveis, né? A gente só tem uma quantidade certa de coisas que a gente consegue trazer para nossa consciência no mesmo momento. E por conta disso é necessário fazer decisões baseado na emoção daquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então, às vezes... doideira. Não é que é compra por impulso, é que a minha confiança nas minhas referências, né? E aí, cada vez mais vai ser importante, porque quando a minha referência é uma resposta única dada por uma máquina, né? Aonde que eu vou buscar a referência, né? A gente é um animal que cresceu ouvindo história na fogueira. Claro. Né? Ouvindo histórias dos nossos antepassados. A gente vivia em tribo de 200, 300 pessoas e a gente tinha que saber, não, esse é o líder da tribo, esse é o sábio da tribo, esse é o que é o melhor caçador e tal. E hoje a gente busca essas referências, a gente pinga, né? A gente tem esse ping social
com as coisas que a gente escolhe, né? A gente compra o que os nossos amigos compram, a gente... E você acha que isso vale até mesmo para um negócio que é o teu negócio, que é um negócio eminentemente B2B? Sim, porque eu acho que... Porque quando você falou relacionamento, aí eu já pensei, ponto. Bom, a definição e a concepção de marketing não mudou, porque relacionamento tá na definição original, entendeu? Construir relacionamento longo prazo. Então, assim... eu 100%, eu acho que assim, o relacionamento é o que faz você querer se associar com aquela empresa, você acreditar que aquela empresa vai estar 45 anos para frente, ela vai estar aqui quando o seu piso, eventualmente você tiver que trocar ou tiver que fazer alguma coisa, ela vai estar aqui para fazer jus a esse relacionamento que você construiu hoje. Né? Ou que aquela empresa tem valores que você acredita e que você compactua com aquilo, né? Então não é só um negócio que o ChatGPT cuspiu, cara, o meu amigo comprou aquilo também, ou sei lá, falando do esporte, né? O clube onde eu praticava tinha aquele piso, tinha aquela, né? Ou a comunidade onde eu, né? Tem toda uma história que a gente vai... Você lembrou do judô, por exemplo, né? Tem toda uma história de experiências e de vivências que a gente vai estar tendo que vai mudando nosso processo, nossas emoções e nosso processo de compra, né? Legal. E como é que você vê em termos de tendência aí? Seja em qualquer esfera do mundo do marketing, assim, qualquer coisa do marketing, da comunicação, da coisa, o que você vê como tendência? O que está mudando? Vai, para o teu negócio, o que está sendo relevante para a tua mudança? Eu acho que assim como a gente falou de relacionamentos, uma das coisas que a gente aprendeu nesses últimos anos é que a gente precisa ter interação com a comunidade do produto que a gente vende. Então, nossa aproximação dos atletas, nossa aproximação das confederações, nossa aproximação dos eventos esportivos, que não é uma coisa que todas as empresas, aliás, eu diria que ninguém faz como a gente, é uma coisa que vem disso, de eu estar próximo. E, por exemplo, eu faço, tem um dos eventos que a gente faz há 20 anos. Eu não posso ter um problema de qualidade, eu não posso ter um problema de uma coisa que eu prometi e não cumpri, porque eu vou estar ano que vem com esse cara. Uhum. Né? Não é uma coisa que eu posso... A gente é o CNPJ mais antigo desse mercado. Então, eu não posso ter uma relação ganha-perde. Eu tenho que ter sempre relações ganha-ganha. Nem sempre isso às vezes é um pouco frustrante, porque eu diria que a gente é uma das empresas que mais planta e nem sempre a gente consegue colher o que a gente planta. Mas a plantação é sempre assim. Mas a gente fomenta muito e eu acho que é disso que... Então, por exemplo, no ramo da inteligência artificial, né, o cara do DeepSeek estava falando, né, que ele fica muito feliz de ver que a China encostando, porque a China estava sempre secundária, né? Então, os Estados Unidos criavam alguma coisa e eles iam lá e até por uma questão técnica, né? Dos chips e tal. E aí, essa foi um dos movimentos em que a China falou, não, ousei aqui e fiz uma coisa mais econômica, tecnicamente melhor e tal, e agora o mercado inteiro que vem atrás, entendeu? Legal. Eu acho que é isso, a inovação... E, cara, a tua história é fantástica, e aí eu vou te fazer uma pergunta assim, que recado você tem para dar para quem está começando? Aí quando eu digo começando o cara que está começando a faculdade, o cara que está começando a montar uma empresa, se você quiser, o cara que está começando a ser Iron Man, sabe? Seja lá o que for, responda do jeito que você quiser. Um recado para quem está começando. Eu acho que hoje uma coisa que até está muito em pauta é a resiliência, né? A gente... não essa palavra tem uma conotação ruim, mas assim, a gente ter resiliência, a gente ver a diversidade, ao invés de se ver como vítima, a gente falar assim, não, beleza, isso aqui aconteceu, mas a gente vai se adaptar e a gente vai continuar mesmo assim. Que é isso, a grande parte do que é esporte, né? Você perder e ao invés de perder e brigar com o árbitro porque tá errado, não, você vai, na próxima eu vou ganhar, hein? Entendeu? Mas me espera que na próxima eu tô aí. Então, eu acho que isso é resiliência. Resiliência é você tomar na cara 2, 3, 4, 5 vezes e buscar a sexta vez. Entendeu? E eu acho que o esporte ajuda nisso, sabe, Toledo? Você que tem filhos pequenos e tal, a gente aprende a perder.
Por cara, eu lembro numa época isso é uma coisa judô, que tá faltando, que eu ia treinar na federação. Tinha um treino na federação paulista de judô. Pra você chegar nesse treino dentro da sua academia, então, sabe, tem aquela coisa... Primeiro você ia pra noite, certo? Ir pra noite, assim, não era qualquer um que ia pra noite, certo? Porque você precisava ter um certo nível. Aí, pra ir pro treino da federação, você precisava cumprir outra etapa. Aí, quando você ia, você já sabia. Cara, eram 2 horas de treino. Eu perdia 2 quilos no treino, cara. E, assim, apanhava. E, assim, você aprende a perder, né? E aprende assim, às vezes, quando trabalhar em equipe, às vezes você fez uma cagada e a equipe perdeu por sua conta. Saber lidar com a perda, né? E a repetição. Fez muita disciplina, sabe? A repetição é muito doido. O esporte tem impactos que não são só físicos. Não é ganhando que se aprende, né? É perdendo que se aprende. Né? Agora um ping-pong. Ping-pong você sabe, né? Pá, pum, uma palavra. Uma marca que você admira fora a sua, obviamente. Puta vida. Não, se eu falar... Eu vou falar Brasil, não. Eu vou falar Iron Man. Iron Man é uma das marcas que me fez sofrer mais do que empresa de telecomunicações, mas que me ensinou mais sobre mim mesmo. É uma baita marca. Eu acho que me ensinou bastante pelo sofrimento e pelo perder e não conseguir demorar 5 anos e demorar mais não sei quanto tempo. Me ensinou muito sobre mim mesmo e sobre quem eu sou com relação aos outros. Agora responda como quiser essa. Seu principal concorrente? Puta, Entenda como quiser. Não, eu acho que o nosso principal concorrente é a inovação que eu tenho que conseguir acompanhar ela. Esse é o nosso principal concorrente. Porque o dia que a gente... essa é uma coisa constante nossa, a gente está sempre buscando... a gente tem uma empresa de 45 anos, mas a gente está sempre buscando se manter atualizado, cara. E não é piegas, é porque assim, realmente a gente é uma das empresas que abraça maior número de esportes e a gente briga com cada um. Tem empresa que só faz um desses esportes, né? E eu tenho que brigar com ela de igual para igual e mostrar que eu, como um parceiro holístico, eu tenho mais a oferecer. Eu tenho mais... ferramentas para oferecer e eu tenho uma história toda para oferecer por trás também, que isso tem valor, né? Legal. Não, fantástico. Eu acho que vocês já vão fazer o piso que muda de cor lá? Então, eu pessoalmente acho demais, tem um entrave econômico, né? Claro, deve ser caro pra cacete. Isso é possível aonde você viu por causa... de uma questão do quanto custa o ingresso, quanto custa o show. Claro, é uma outra indústria lá, né? Então é igual a gente comparar os estádios brasileiros e quanto custa o ingresso aqui e quanto custa o ingresso, sei lá, para assistir o jogo da NBA, ou quanto custa o ingresso nos estádios da Europa, por exemplo, né? Então tudo tem uma equação econômica que a gente não pode tentar suplantar o que a gente vê lá fora, né, aqui. Né? Então, como a equação na China, nos Estados Unidos, na Europa é diferente, a gente não pode tentar suplantar isso aqui e achar que nossa, mas porque lá é assim. Lá é assim porque tem uma série de outros componentes. Tem um contexto por trás que permite que seja assim lá, né? Eu quero saber algo que... Agora, essa ficou difícil, né, Toledo? Uma pergunta técnica. Aquilo é uma tela? É um vidro? Então, a grande... Como é que você pode ser competitivo com algo tão importante quanto madeira, que você disse que tem que ter densidade diferente, tem que ter... Esse é o grande pulo do gato, né? Como é que você faz uma tela ter absorção de impacto? Tem um sistema de eu imagino... A gente nunca fez aquilo, tá? Não existe no Brasil aquilo ainda. Então, assim... eu imagino que tem um sistema de amortecimento, de mola, alguma coisa, talvez similar ao que se tem num ringue, alguma coisa desse tipo, e que consegue manter. Eu acho que a maior dificuldade é você ter visibilidade numa coisa que precisa ter essa absorção por área. A não ser que não tenha absorção, né? Pode ser também. Pode ser também. Pode ser que é só a tela mesmo e ela só mas que resistência. Ela só é resistente para aguentar um atleta de 2,5 metros pulando e caindo. Pode ser que seja só isso. 12 caras com marcas de 80 quilos. Mas acho que não. Acho que tem absorção, até porque esse sistema que você está falando, ele é certificado pela FIBA, né? Que é a Federação Internacional
personagem de basquete, e tem ali uma tecnologia por trás que eu não saberia te explicar. Entendi. O que é. É muito doido. A gente tá falando disso por causa de um post que eu vi essa semana, que é a quadra de basquete mudando de cor e mudando de coisa, você desenha no tablet, aparece. Depois você procura na coisa que você acha lá. Vamos lá, ó. Essa vai ser difícil de responder, né? Porque, assim, algo que ninguém sabe sobre você e que você não disse durante a entrevista. Porra. Puta vida. Cara, um dos meus objetivos de vida é conhecer os 7 chakras de energia da Terra. Eu tô no 4º. Uau! E aí, essa pulseira é disso, né? Então tem os... Quais são os 4? O que você já foi? Os que eu já fui foi... Um fica no Lago Titicaca, entre a Bolívia e... Esse eu já fui. Né? O segundo é na... Nossa, agora me fugiu. Ah, não, desculpa, errei. O primeiro é no Monte Shasta, no norte da Califórnia. Tá. Né? O segundo é no Lago Titicaca, que é o chakra sexual. E o terceiro é em Urulu. Então, por isso, o negócio da gente foi no Outback. O logo do Outback é a montanha, o Urulu. Eu não sabia. E chama Outback porque tudo que está em volta do que eles chamam de Red Center, que é aquela montanha, tem uma montanha do nada, assim. Imagina que a Austrália é um desertão. Sim, da Austrália. No meio da Austrália tem uma montanha gigantesca. Que as pessoas agora nem podem visitar mais, né? Por causa dos aborígenes, tem uma história ali, eles não podem falar sobre, tem todo um ritual ali. Mas, enfim, cada um desses lugares foi cultuado, né, por diversas sociedades, crenças da humanidade. E o quarto? O quarto é o Stonehenge, que é o próximo. Tá, então, fantástico. tem um Iron Man lá perto, onde vieram as pedras do Stonehenge, tem um Iron Man que é em Stonehenge Wales. É fantástica. A história do Machu Picchu é muito legal. Também legal. Aliás, o Machu Picchu é outro ponto. Ele não é um dos chakras, mas ele é um dos pontos de energia também. Tem a pirâmide do Egito. Claro. Né? Então, claro, porque se não me engano, é o throat chakra, né? Cada um desses é um ponto vital, né? Onde se você batesse, a pessoa ia sentir, né? Tá faltando 2. O outro é o que eles chamam lá da glândula pineal, né? Que é o third eye chakra, que esse é o mais louco de todos, porque assim, na nossa vida, ele vai estar mais ou menos onde o Putin tá explodindo tudo lá. Ele tá na Europa Oriental, ele mais ou menos... E tem um Iron Man no Cazaquistão, então... Caraca. Que, aliás, é uma proposição interessante, né? Porque tem pouca concorrência, que o pessoal tem medo de ir pra lá, então... Eu acho que o Cazaquistão ele tá estável agora. Mas assim... E falta o último. E o último é o Tibete, né? O pessoal vai porque aí é o Crown Chakra, que é acima da cabeça, e aí o pessoal vai para ter a iluminação. Eu queria conhecer todos esses lugares aí. Machu Picchu eu conheço 2 das acho que 3 das 7 maravilhas do mundo antigo. Machu Picchu, Taj Mahal. Caramba, que legal. E as muralhas da China. Legal, né? Porque, cara, o Taj Mahal é assim. Muito doido. A gente entrou cantando Jorge Ben. Taj Mahal. E ninguém entendia porra nenhuma. Os brasileiros entendiam porra. Mas agora, em uma palavra, uma decepção. Uma decepção. Ou poucas palavras. Puta. Não ter comprado Bitcoin em 2010. É isso. 8 centavos. Puta, eu teria feito a diferença. Agora em uma palavra mesmo. Professor Paulo, em uma palavra. Polêmico. Eu acho que é a primeira vez que falo isso. Polêmico. Eu não sou polêmico, que isso. Eu sempre fui... Não, mas polêmico no bom sentido. Sim, tem gente construtivista, que sacode e é isso que é legal. Eu quero saber, assim, qual é o seu sentimento nesse exato momento? Que passa pelo seu coração. Cara, eu ia falar assim, eu te agradeço muito quando eu estudei com você há 15 anos atrás, você ter dado o Decepção vezes 10, vezes 100... Porque, primeiro, significava que você acreditava que tinha algum potencial ali, tinha pra ter decepção. Claro, mas a ideia do carimbo de decepção foi sempre essa. Eu esperava mais do que aquilo que você me deu. Mas agora vem o ciclo completo, porque agora eu tenho satisfação vezes 100 de estar aqui. Não, é claro, pelo amor de Deus, né? E de, assim, poder estar falando sobre coisas que talvez possam
servir para alguém de alguma forma? Não, mas eu escrevi isso eu escrevi um texto nessa madrugada, né, lá pro um blog, e eu falava que envolvia a questão da Jaguar, da influencer, né, e da HBO Max também, que mudou para Max e agora voltou a ser HBO Max, ou seja, os caras tinham, os americanos são muito bons para branding, mas também fazem muito cagada, né, tinha a marca HBO tem 50 anos, vezes, né? 50 anos, e a marca Max lá, que vem do Discovery Max, do grupo da Warner, tinha acho que 4 anos, certo? Nossa. 2021. Aí a Warner comprou a HBO, matou a HBO e deixou só Max, né? Aí você mata uma marca de 50 anos para adotar uma de... Aí o próprio usuário falou, que isso, né, cara? Que vocês estão doidos. Aí eles voltaram, aí gasta dinheiro, gasta verba. Eu falei, bom pra agência quando os caras do marketing fazem as cagadas, né? E aí eu escrevi assim, né, que eu escrevi aquela coluna que assim, eu brinquei, né, a aposta da Jaguar, a aposta da Virgínia e a aposta da HBO. Eu falei assim, essa coluna é uma aposta, né, que, assim, mas é uma aposta assim, de que a gente torce para que essa coluna haja uma coincidência entre aquilo que eu escrevo e por isso que eu falo assim, né, eu sempre falo meus acidentais leitores, né, pra mim é uma aposta que não se perde, mas também que não se ganha o que se ganha eu nunca vou saber. E eu acho que o podcast é isso, cara, que a gente vai lançar, né, Toledo, a gente vai lançar histórias de vida pro mundo e talvez alguém veja e fale um dia eu vi. Então, é muito do ser professor, sabe? A gente não mede o retorno, né? A gente não joga palavras ao vento e vamos ver o que vai dar, né? Pode ser que esse teu depoimento marque a vida de um monte de gente e que a gente nunca vai saber. Assim como me marcou pra caramba essa questão de ter tido como professor e ter tido... enfim, pra mim... Foi muito legal eu ter tido a decepção e vencido legal. A decepção. A decepção era uma brincadeira, era um ato folclórico, era muito divertido. E, né, as pessoas iam pedir, né? É muito engraçado. É uma marca. Né? As pessoas vinham pedir. Mas, Vitão, seu recado final, cara. Fala o que você quiser agora. Eu falei, meu... Não, só agradecer, cara. Agradecer a oportunidade, agradecer o imprevisto também. O imprevisto da Denise, né, Denise? A gente já faz um teaser já. Denise. Seu episódio. Né? E você vai ser lembrado. Cara, eu quero ir visitar e... Onde fica a Recoma? Fica no Jardim Paulista, perto do Nick ali do... Ah, legal. Eu quero visitar lá que é quase em frente, então. Vocês não tem coisa com a empresa do Xuxa, que é a academia lá, o Care Club? O Care Club? Não, o quarteirão do lado, então, o Care Club, o menino Xuxa, que é o CMO lá, veio da entrevista aqui também. Legal. Se você quiser fazer, atleta, fisioterapia, se você quiser fazer uma ponte lá com o Pica, você fala. Muito dinheiro pra ele. Se você quiser fazer uma ponte lá de negócio, você me avisa. Legal. Certo, né? Bacana. Toledo, seu recado final. Nossa, tô aqui honrado de saber que eu faço um tracking do meu corpo com a mesma tecnologia de um triatleta. Então assim, tô me inscrevendo semana que vem já. Porque ele ganha isso aí e você compra, entendeu? Compro, é a lógica do marketing. É isso. Ele influencia e eu sou... Claro, né? Cara, acho que... Puta história, né? Assim, acho que quando você vem pra cá contar, você começa... E ele, cara, ele vai falando modesto, né? Não, eu só fiz um triatlon, eu só fiz 3 faculdades, eu só fiz... Mal sabe ele da nossa... Cara, prazer. Obrigado por ter vindo, foi muito legal. Prazer é meu, né? Muito legal mesmo. Mal sabe você da minha condição de atleta. Eu nem quis entrar no assunto. Mas que legal. Mas, judô você me surpreendeu. Fui, e acho que você tinha que voltar. Não, vamos buscar a assinatura do Baby aqui. Olha só, então assim, cara, obrigado mais uma vez. Obrigado, Toledo. E a gente encerra agora o episódio número 50 do Polycast. Sempre lembrando que o Polycast é um oferecimento da Polinésia, um lugar exótico, né, onde se pensa marketing, que nada mais é que a escola do professor Ricardo Poli, que está aí no link para você ver, certo? Também é um oferecimento de Purple, né? A agência que é liderada, comandada
por Marcelo de Toledo Bernardes, certo? E lembrando também que nós estamos aqui nos estúdios cinematográficos de Amauri Mauro, o eterno parceiro, e que a pós-produção, né? Como é que fala? A edição e pós-produção é do Besouro Fazedor de Ideias, vulgo o João, né? Que conserta as cagadas que a gente faz aqui. É isso. Certo? Né? Então foi mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Na verdade, foi mais uma vez um prazer para... Vou fazer a frase que eu falava no final da sala de aula, assim, né, que é o típico a frase de um professor leonino. Foi mais uma vez um prazer para vocês estarem aqui comigo. Espero vê-los alegres e felizes na aula que vem. Beijo para elas, abraço para eles. Que legal, que história, velho. Que história. Pô, história. Legal. Você tem que fazer a foto? Precisa fazer a foto pra gente, meu. Pô, boa ideia do copo, que ela ia ficar rodando.